Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que todos tenham tido um excelente final de semana. Então, nós estamos aqui para trazer hoje o nosso, o nosso encontro aqui através do Selfie Pleiadiano, a nossa reconexão cósmica. Estou junto aqui da Marise e da Lino. Olá, Marise, boa noite. Tudo bem? E que tudo ótimo, que prazer estar aqui. Antes de você colocar a vinheta, a energia já estava altíssima, já estava recebendo algumas mensagens. Que demais estar aqui, gente. Henrique, obrigada pela oportunidade, obrigada a cada um de vocês que estão me recebendo de braços abertos. Eu sinto aqui. Gratidão, Marisa, gratidão a todos. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando aqui. Sejam muito bem-vindos. Aqui tem a Daniele, que está em Resende, a Luane em Belo Horizonte, a Maria Helena em Santos. Aqui temos a Luciene em Teresina, o Rogério em Niterói. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Margarete em Minas do Leão, aqui no Rio Grande. A Noeli em Porto Alegre. Então sejam todos muito bem-vindos. Que a gente tenha uma noite aqui agradável, de bastante luz, de bastante aprendizados. E só para eu explicar, Marise, para todo mundo qual é o objetivo, né, da gente estar aqui explicando um pouquinho sobre o self-pleiadiano, né, e antecipar que nós vamos fazer uma vivência de conexão com o self-pleiadiano, que o intuito dela é a gente acessar, né, os códigos, acessar os caminhos, liberando, fazendo limpezas, né, para a gente sentir, perceber isso no sentido de manifestação, tá? Esse é o intento. A gente vai explicar daqui a pouquinho sobre o self e aí provavelmente vocês vão entender melhor depois o que nós vamos fazer na vivência. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, né, Marise, para a gente já dar início aqui, o que seria um selfie? Né? Um selfie, ele é uma forma, uma estrutura, é um jeito que a gente poderia dizer assim, é a própria vivência, a essência que os pleiadianos eles têm, né? E que a gente vem tentar aqui trazer um entendimento e uma forma de conexão para que nós todos possamos perceber isso. Por que o self-pleiadiano? Né? Porque a gente está trazendo essa conexão com os pleiadianos, essa orientação através deles, porque os pleiadianos, né, eles, a gente pode dizer assim, eles auxiliam a humanidade aqui há bastante tempo. Eles, o nosso DNA, nossa genética, ela tem grande parte de doação da genética pleiadiana. Se a gente for analisar, né, nós temos a nossa estrutura física, né, e quando a gente fala em estrutura, não é só o corpo físico, é a estrutura toda adâmica, né, dos corpos sutis, né, o próprio corpo de luz, tudo isso, então, tem uma grande parte de herança genética pleiadiana, uma contribuição deles. A gente até estava conversando esses dias, eu e a Marisa, a gente estava trocando algumas informações de conexão mesmo, e o entendimento é que a nossa genética, a nossa forma, né, que ela iniciou o andamento aqui no planeta, ela era mais purificada, tá? Ela era mais purificada. Porém, né, a gente sabe que nós temos modificações genéticas, né, principalmente, tem algumas, né, mas principalmente nós temos heranças, traços genéticos também reptilianos, né, draconianos, e eles desviaram um pouco do objetivo principal, né? Então, a gente tem essa forma também. O planeta Terra aqui, ele é uma escola, assim como vários outros planetas, né? E essa escola, a gente pode dizer assim que ela traz os ensinamentos naturais de evolução que todas as almas, que todas os seres, né, que vêm que vêm experienciar aqui, eles acabam adquirindo essa estrutura, essa forma que a gente vem para cá, né? E diante de nós utilizarmos essa forma, utilizarmos essa estrutura, nós podemos estar, né, fazendo a evolução e interagindo dentro dessa escola com os aprendizados que ela tem. Então, foi se desenrolando
ao longo das encarnações, das sucessivas encarnações, muitos desafios, muitas coisas que a gente foi vivenciando. Mas a gente chega nesse momento atual, tá? A gente chega nesse momento atual, onde o planeta está fazendo um salto evolutivo, a gente diz de 1/8, né, na escala evolutiva vibracional, e isso traz uma grande oportunidade de nós também nos conectarmos com o nosso próprio self. O que seria o nosso próprio self? Nós temos matrizes, né, de herança genética base pleiadiana, em grande número, em grande quantidade. O que acontece? Nós temos a nossa mônada, que traz a nossa essência de alma, independente de origem, de planeta, de como que isso é para cada um, né? Os pleiadianos, eles já estão há bastante tempo nos auxiliando aqui, com várias formas, né? Com vários entendimentos, até porque, como eles têm um sistema muito similar ao nosso, principalmente nos corpos mentais, né, o mental superior, o mental inferior e o emocional, onde eles entendem a gente muito bem. Onde a gente poderia dizer assim, sabe essas emoções que você sente? Sabe quando você está desanimado, quando você está triste, quando os pensamentos eles começam a ser desordenados, quando você analisa muitas vezes que as coisas na sua vida, elas não têm um fluxo, e a mente está confusa, e tem as coisas do passado. Eles entendem muito bem esse funcionamento. A gente pode até dizer, né, Marise, que a própria evolução deles foi muito similar à nossa, onde eles trilharam, né, também esses caminhos de domínio da mente e de refazimento, né, desse sistema todo. Então, eles estão há bastante tempo nos auxiliando com isso. Então, hoje, o convite que a gente faz é para que nós possamos sentir, né, perceber, exatamente, como a Lizzie comenta aqui, é como se eles têm um manual do humano, né, para a gente trazer para uma linguagem nossa aqui. Então, é um convite para que a gente perceba o self deles, né, que é um self hoje mais purificado, a gente pode dizer assim, livre de muitas coisas que a gente está buscando se livrar, para nós sentirmos isso e podermos, né, entender para onde a gente está indo. Principalmente, né, na questão de manifestação. O que é a questão de manifestação? Tá? Que é muito importante. Eu acredito que muitas pessoas, muitos canais de espiritualidade abordam sobre esse assunto, porque uma quinta dimensão, nós vamos ser manifestadores de muitas coisas. Então, é como se eles estão auxiliando a gente também ir aprendendo a fazer isso, de uma forma harmônica, claro, né? Não de uma forma egóica. Então, é isso que a gente tem o intuito de trazer hoje aqui, explicar um pouco aqui, e também fazer essa vivência para que todos possam estar fazendo essa conexão. Deixar a Marise também comentar um pouquinho sobre isso. Vai lá. Não, eu estava só visualizando tudo que você estava trazendo, é o que eu tenho recebido, é o que eu sinto também, e aí trazendo a ponta, por conta das visões que se tem, que vocês veem que vai entrar em sincronicidade com essa questão do self, hoje mesmo, numa das visões de um atendimento, chegou uma parte da família pleiadiana e foi incrível, porque eles mostraram a estrutura mental do indivíduo, como ele se encontrava, pensando no passado, focado no passado, e mais à frente, o campo um pouquinho mais expandido, mas que dizia respeito à própria pessoa, tinha um outro foco, tinha uma ideia mais expandida, tinha um outro mundo, tinha um outro sistema mais livre, e era tudo da mesma pessoa, tá, gente? E os pleiadianos mostravam, ó, tá vendo? Aqui tá mais cristalizado, aqui nem tanto, porque tá escolhendo esse monte de confusão, mas que faz parte também, que logo ela passa dessa fase, então logo ela vai se reconhecer aqui, ó, para frente, na presença, conectado com o coração. Então foi bem interessante ver um pouco antes, né, da gente fazer aqui a live, veio essa visão para a gente poder compartilhar. Eu, da minha experiência pessoal de observação, seja do mundo ou da minha própria vida, eu tenho percebido isso, assim, essas orientações que vêm. Marise, tem sempre mais, não tem só essa forma de pensar,
Marise, tem mais sabedoria a ser explorada no seu DNA, né? Se propõe a pensar sobre outras coisas, se propõe a ir sobre outras direções. Então, eles estão o tempo inteiro ajudando. Eu acho que até quando a gente nem percebe, né, Henrique? O tempo inteiro esse apoio, esse auxílio tão caloroso. Então, por favor, gente, nunca duvidem nem um segundo, mesmo que você não sinta, às vezes, a presença, porque essa turma trabalha muito tempo, há mais de milênios aqui. Exatamente. E se a gente fosse pegar, né, eu até ia fazer uma pergunta para todos que estão assistindo, para quem já ouviu falar, né, sobre o novo chakra cardíaco, né, que ele até tem o nome que se chama Diamante de 144 Faces, né? Eu vou até perguntar quem já ouviu, quem não, por favor, vão respondendo aí, até para a gente ter uma ideia, né? Mas o que acontece? Né, o diamante de 144 faces, embora para mim, né, a primeira vez que eu me conectei com esta informação foi através dos arcturianos, né, foi ali que eu percebi e tive contato com essa informação, mas vamos lá. Nós temos o nosso chakra, o chakra usual, né, que é o nosso chakra normal, vamos dizer assim. Por cima desse chakra está se formando um novo chakra de forma cristalizada. Tá? Aliás, todos os nossos chakras eles estão se cristalizando. Então está se formando um novo chakra que ele se chama diamante de 144 faces. Diamante porque ele tem uma forma cristalina, tá? Tem uma forma cristalina. Ou seja, toda a nossa estrutura energética ela está se cristalizando. É isso. E os 144 faces, tá? Se a gente pensar num chakra, ele vai ter várias pontinhas, né? E ele se sobrepõe sobre o outro. E essas 144 faces, a gente pode logo fazer a associação, né? Que vem lá da estrutura da mônada. O que é uma mônada completa, para quem já estudou sobre isso, né? A gente até tem um vídeo no nosso canal que explica sobre a estrutura monádica. Você tem lá a mônada completa, ela se forma através de 12 superalmas, e cada superalma também se divide em mais 12 almas. Quando você vai buscar a informação, são 144 partes que compõem aquela mônada. Isso, para quem também sempre estuda, faz parte da estrutura criogênica. O que é uma estrutura criogênica? Usando as palavras que a gente entende aqui, né? Tem gente que conhece com outros nomes, mas uma estrutura criogênica, ela contém a base toda da criação da mônada, ou seja, do DNA, da origem, da essência cósmica de uma pessoa. Então, quando a gente pensa nesse chakra se formando, ele se sobrepondo sobre o anterior, né? Ele está fazendo o quê? Não é um chakra novo, sai o antigo, entra o novo. É uma expansão. E essa expansão, ela vai trazer o quê? Ela vai buscar as suas próprias informações, tá? Aí que entra esse auxílio todo que os pleiadianos vêm fazendo, porque conforme você sobe o seu campo de energia, conforme você vai fazendo as suas expansões, nós todos temos um campo. Então imagina, a hora que o meu campo ele vai se expandindo, né? Nós somos energia. E energia é informação. Então, vamos dizer, o meu campo está aqui, ele interage com um nível de informação. No momento que ele vai se expandindo, ele interage com mais informação. E cada vez mais, e cada vez mais. E isso vai trazendo a oportunidade da gente integrar informações que a gente tem daqui mesmo, das vivências daqui mesmo, junto com a nossa estrutura que vem da mônada. Por isso que ele tem esse nome. Por que se fala tanto sempre que a gente faz a conexão a partir do coração? Todo mundo fala, joga no coração, né, Marisa? Joga no coração. Ah, não acredita em nada do que eu falo, do que a Marise fala, do que qualquer um fala. Você diz, joga no seu coração. Quando você vai para o coração, tá, ele faz a ponte justamente com a alma, justamente com a completude. E nós vamos trazendo essa completude, nós vamos buscando tudo que tem aqui. A gente analisa a grade planetária, né? Tem coisas muito boas na grade planetária, tem coisas viciadas na grade planetária. Então, nós vamos integrando mais essência de nós mesmos. E esse chakra ele vai se expandindo. Claro, a gente poderia falar do canal Antakarana, que conecta ali, da própria Kundalini, que sobe e faz um uníssono dos seus chakras, fazendo todo esse movimento de expansão. Aí entra, né, uma outra questão que é assim, conforme você expande o seu campo, tá ativando todo esse centro de energia, né?
faz toda essa movimentação, as suas capacidades elas vão aumentando. Então, não tem como você tentar imaginar a sua vida lá de trás, de alguns anos atrás, com a vida hoje, como será daqui para frente. Por quê? Você vai aprendendo a manifestar coisas diferentes. Você vai aprendendo o que está na sua mão. Você vai aprendendo algumas coisas que elas vão sair do ego, né, do que a mente está entendendo, do que a mente está querendo, né, controlar, dominar, ter segurança, ter uma série de coisas, e você vai aprendendo a manifestar. A gente ainda tem, e acredito que vários de vocês talvez conectem com essa informação, a gente tem ainda muita confusão nessa questão de manifestação. Muita confusão, e essa confusão não é, a gente entende assim, não é de quem está explicando. As confusões são nossas mesmas, porque a nossa mente ainda tenta entender uma série de coisas. Né? Nossa mente ainda tenta encaixar uma série de informações, mas a real manifestação é a manifestação que brota da nossa alma, do nosso coração. Né? O que, até poderia lançar uma outra pergunta, o que a sua alma ela quer realmente manifestar? E aí que entra todo esse self, né, pleiadiano, toda essa forma de percepção que eles têm em vir nos auxiliar. Né? A gente já comentava há diversas lives, Maris, acredito que você comentava muito também, que os pleiadianos eles vinham se aproximando cada vez mais. Aí, para quem se recorda, passou um tempão, né, um tempão que a gente dizia assim, ó, os pleiadianos eles estão auxiliando a gente a lidar com as nossas emoções. E as nossas emoções aflorando. E todo mundo passando perrengue emocional, todo mundo passando uma série de coisas. Eles estavam sempre presentes participando desse processo. Vou deixar a Marise completar mais um pouquinho também. Não, é que eu estou vendo você no fluxo e é ótimo, imagina, eu iria dizer a mesma coisa. Sim, eles ficavam avaliando a gente passando por esses perrengues, mas para justamente revalidar, reprogramar, olhar, entender, falar, ok, existe isso, vamos por um outro caminho, vamos por um outro caminho. E era incrível que, mesmo a maioria, a gente recebeu muitos relatos, né, Henrique, de pessoas sentindo catarses, ou dizendo: "Por que que eu não consigo manifestar tal coisa? Mas eu pedi com o coração, eu tenho certeza", né. E aí, eles vinham dizendo, "Veja bem, né, não se pede precisando, não é assim que se faz, não precisa entrar em desespero com essas catarses todas, tudo isso estava aí dentro de você, né, você está, passando por uma averiguação para poder soltar e vivenciar um caminho mais livre dentro de você", porque o que eu recebi, Henrique, e eu sei que você também recebia e percebia isso, óbvio, é que nós não fomos criados para ficar em bloqueios, em lugares. É como o Henrique muito bem colocou, sobre estruturas que a gente vai expandindo e vai se conectando com campos cada vez maiores. Vocês imaginem a nossa verdadeira capacidade, e a gente está falando aqui não só de um contexto espiritual, mas a gente está falando de uma capacidade biológica, né, gente, de ampliação, né, de movimentação, de contato, de você pensar em alguém e a pessoa entrar em contato com você, ou quando você pediu de coração e deixou aquilo para lá, e um dia aquele negócio estava na sua casa, você está de brincadeira. Então, foi essa mensagem que eles estão trazendo, com muita cautela, para a gente ter essa cautela gostosa, porque não tem pressa nenhuma, não tem desespero nenhum. Nós escolhemos esse passeio, né, esse passeio educativo de se reencontrar, de deixar com que esses bloqueios saiam, porque a nossa dimensão estrutural, e falo de uma forma humilde, ela é gigantesca. Todos os dias a gente se surpreende depois que a gente deixa essas emoções fortes passarem, né, fala: "Ah, era isso? Passou, espera aí, deixa eu ver de uma outra maneira". Então você começa a sentir essas novas estruturas que os pleiadianos, eles estão trazendo. E mais, né, Henrique, teve uma época que, a gente sentia até que parecia que eles tinham sumido daqui, né, "Ué, cadê a ajuda? O que está acontecendo?". Mas, não é sobre isso, tá. Era uma fase, gente, que era para a gente se descobrir,
nesse lugar, né. Imagina o tempo inteiro essa família incrível ajudando, estimulando, mas chega uma hora que a gente também pode começar a acreditar nesse potencial que está aqui dentro, que é muito palpável. E a nossa palavra, unida aí com a força do nosso coração, pode se tornar uma coisa muito bonita, grandiosa, não é? Exatamente. Então, a gente pode resumir isso que nós estamos num aprendizado, né, de oportunidades, são traçadas as oportunidades para a gente aprender a fazer isso. Seguido eu lanço nas lives, né, eu pergunto assim, pessoal, quem é que já está conseguindo fazer uma manifestação, uma cocriação, que é o que a maioria chama, e você ter uma percepção que você está fazendo isso, né, uma percepção de dizer assim, sim, isso foi uma moldagem de energia que eu fiz, né? Isso. Isso foi uma moldagem de energia que eu fiz, e até a gente orientava, comece fazendo coisas menores, mais palpáveis, porque daí você vai perceber a sua energia. E diante disso você vai ter orientação. E principalmente tem uma outra coisa, sinais, né? A gente vai pegando sinais, vai entendendo os sinais, né? E tendo validações. Tô vendo até aqui as respostas, né? As respostas que a gente recebia lá eram muitas pessoas dizendo que não estavam conseguindo ainda fazer. E através disso, a gente ia lá e perguntava, tá, mas espera aí, por que as pessoas não estão conseguindo? A gente ia lá, fazia uma live, explicava sobre alguns alinhamentos, sobre algumas formas, né? Porque tudo isso, na verdade, é uma teoria, né? São teorias que servem para o nosso sistema entender. Na real, a gente precisa vivenciar isso, porque a manifestação não é uma teoria, é uma vivência. E essa vivência a gente vai aprendendo através de estar ali realmente em presença, vivenciando tudo isso. E através disso, né, depois no final dessa live até nós vamos abrir, né, Marisa, a gente vai fazer um convite, tem uma turma para o nosso workshop, né, que vai ser o Códigos da Manifestação. A gente vai explicar depois melhor sobre isso, onde nós vamos buscar através das orientações dos pleiadianos, né, tem algumas coisas canalizadas ali, que vêm para auxiliar nesse processo. Mas, lembrando, a manifestação, ela vem através de vivência. Existem formas, sim, né, da gente potencializar tudo isso, da gente ter auxílio com tudo isso, mas a gente precisa vivenciar. Então, é essa forma que eles nos trazem, que é o entendimento do que é esse self. A gente poderia dizer até assim, você quer saber qual é o futuro do ser humano, o futuro do ser humano, da raça humana, vamos dizer assim, né? É a gente olhar para os pleiadianos, porque é como se nós somos muito similares a eles, os processos são muito similares que eles já vivenciaram. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de pensar assim, pleiadianos, arcturianos, são seres ultra evoluídos. Eles estão, se você pensar no planeta, né, nas Pleiades, se você pensar em Arcturus, né, pegando esses exemplos, Sírios, são planetas, são lugares, vamos dizer assim, que já estão numa outra faixa vibratória, mas existem muitos seres pleiadianos de origem, como arcturianos, como sirianos, que eles estão ainda no mesmo nível de jornada que nós estamos. Isso é bem importante a gente entender também. E, se a gente quisesse analisar, o caminho que nós estamos fazendo é muito parecido com o dos pleiadianos, tá? E eles não estão muitas dimensões acima da gente. Eles estão logo ali, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, algumas quebras de espaço-tempo de distância, que é muito rápido, né, essa velocidade. Então, muitos dos mentores, dos guias, né, dos seres que estão nos apoiando de uma forma mais direta, individual, de encarnação, tem, se não a origem, mas o self pleiadiano intrínseco nele ali, né, para poder estar trazendo para a gente orientações e aprendizados. Isso que você está trazendo é muito importante, que também foi tudo esse final de semana, então você vê como é sempre curioso a sincronicidade. Eu tive uma experiência projetiva, claro, né, quando acontece a gente compartilha, que não é sempre conscientemente, que
eu senti essa família próxima, ali estava, e eles normais, não tinha, claro, gente, eu tô aqui não para quebrar o encanto, tá? Mas é só para dar esperança para vocês verem que isso tá em nós, faz parte de nós. Eu olhava para eles ali, eu, nossa, mas isso está acontecendo, eu meio que quase apagava e acordava, porque a energia era alta, mas eu olhava para eles, muito similares a nós, uma comunidade, sabe? Não só eles, também tinham outras cidades, outros contextos, enfim, não quero me aprofundar nisso, mas tinha também outras civilizações. E aí eu olhava, eles sabiam comungar em melhor harmonia, eles não criavam tantos problemas ali, eles tinham um sistema bem fluido, mas eram pessoas normais, só com estruturas, sei lá, um pouquinho mais alto, com uma configuração um pouco mais diferente, mas era tão humano, eu senti isso tão humano, sabe? É a mesma coisa do que respirar o ar da terra, mas um pouco mais leve. Aí eu voltei com essa sensação e me vinha, viu? Não é nada demais. E vocês podem, vocês estão conseguindo, porque foi o mesmo trajeto que nós vivemos. Então, tá muito legal te ouvir, Henrique, porque a gente combinou só por alto, tá, gente? Porque a gente segue o fluxo mesmo, então é incrível. Acho que hoje eu estou aqui não para contribuir cognitivamente, mas eu estou aqui para contribuir com as visões que eram muito reais. Então é bem legal ressaltar isso. E eu até estava dando uma acompanhada aqui nos comentários, né? E esse assunto, vamos dizer, a manifestação, a cocriação, porque nós precisamos aprender a interagir com energia. No fim das contas, é isso, tá? A questão, né, de interagir com energia de uma forma que ela seja alinhada com a alma, a gente pode dizer que isso é o processo de manifestação. A gente sabe que muitas pessoas já estudaram, já foram atrás de conhecimento, foram fazer muitos processos, como eu estou falando porque eu vi aqui os comentários, nessa forma, né, de manifestação. E talvez até, né, algumas pessoas possam ter se frustrado, porque como a gente disse, não tem como você pegar tudo, é muita teoria. Se você perguntar às pessoas que elas estão tendo consciência, né, de como que se faz uma cocriação, né, elas estão vivenciando isso. Por isso que a gente diz, às vezes são coisas menores, pequenas, palpáveis, que você vai percebendo, que vão se manifestando e vão abrindo o seu campo, tá? Para que você realmente possa ter consciência e entendimento. Ó, eu estou manifestando, né? E não é manifestar coisas apenas. Aí que tem um grande entendimento, né? É manifestar a sua vida, é manifestar entendimentos, é manifestar pensamentos, energias, formas que vão trazer equilíbrio, né? Que esse equilíbrio a gente vai entender que é os anseios da alma, alinhados com os propósitos que a alma ela traçou para vir nesta experienciação aqui, vivenciar, que não precisam ser processos que às vezes a gente entende como dolorosos, como processos de castigo, né, de kármicos e nesses contextos que a gente sempre ouve. Não é questão que você vai ficar o dia inteiro, né, ali, vamos dizer, emanando luz, né, mas você vai ter um entendimento e uma consciência que as rédeas, né, que as formas, elas estão muito mais na sua mão, muito mais no que você expressa do que vamos dizer, solto, ou atirado, ou simplesmente assim, né, devaneio, né, de poder ter qualquer acaso ali modificando qualquer coisa. Uhum. Então, é como se a gente vai aprendendo essa manifestação, que é a manifestação real, né, a manifestação expressa da própria alma. E até um dos assuntos que a gente vai tratar bastante a Marise, sabe, porque é como se eu falei muito com ela sobre esse assunto, né, que era a realização e o propósito, né, que a realização e o propósito é como se ela
Eles validam, né, o que está de acordo realmente para você estar fazendo uma manifestação alinhada com a alma. Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, quero ver se você tem mais alguma outra coisa que quer comentar, Marise. A gente pode Eu também... acho que sobre o selfie, nossa, tá super válido, tá bem entendido. Você tem alguma coisa que você sente de acrescentar antes da gente ir para a vivência? Então, depois a gente pode abrir até para algumas perguntas, porque eu vejo que tem bastante perguntas. O self, tá? É isso, é a forma de percepção da alma. Então, o self-pleiadiano é nós percebermos a nossa própria alma numa extensão maior dela mesma, aonde nós estamos, de certa forma, um pouco livres do que a gente tem como usual, habitual no hoje, tá? Então, é isso. Inclusive, com isso a gente queria convidar, né, vocês todos, quem quiser buscar uma posição confortável, quiser, né, ficar agradável, ter uma aguinha do lado também, né, porque a gente vai fazer agora, então, uma vivência, né, não é uma vivência, é uma conexão, né, de uma conexão onde a gente possa perceber essa energia, onde a gente possa limpar um pouco algumas coisas na gente mesmo para que possa fluir, né, esse próprio self nosso mesmo, tá? Então, é isso. Então, se preparem que a gente vai iniciar. Eu vou deixar agora com a Marise, que é a Marise que vai fazer essa condução com vocês. Vamos. Então Então, vamos vamos lá. Vou botar a musiquinha aqui. Você só me avisem se o volume tá bom. Essa frequência para explicar para o pessoal, é a frequência que foi feita também para a questão de manifestação, tá? Ela foi feita de uma forma pensada, né, canalizada, através do Emmanuel, que muita gente conhece ele, especialmente para esse momento de manifestação. E aí vem se a música fica boa, com minha voz assim, tá bom para todo mundo. Eu não tô vendo aqui os comentários. Se você puder me dizer, Henrique, antes de começar. Eu acho que tá boa, né? Tá Pode bom? colocar água quem quiser. Tá bom. Se vocês quiserem deixar a água do ladinho para depois tomar, também fiquem à vontade. Então vamos fechar os olhos, deixando a respiração súbita, tranquila, percebendo que só o fato da gente ter conversado, falar sobre o self-pleiadiano, alguma coisa em você já fica à mostra. Você começa a sentir. Você começa a perceber cada vez mais essa estrutura que faz parte de você, que faz parte do seu eu. Então você vai respirando, mas colocando essa oxigenação lá no topo da cabeça, puxando para cima essa respiração, soltando. Sabendo que essa conexão está aqui, e continue respirando, levando a energia lá para cima dessa oxigenação, também reconhecendo que os pleiadianos estão conectados, não parando o tempo todo, e em cada palavra que vai sendo dita, o seu corpo vai sendo envolvido, trazendo de início, primeiramente, uma purificação leve, tranquila, passando devagarinho por tudo, célula por você vai percebendo,
junto a nós, os nossos irmãos mais velhos, nós vamos percebendo o nosso campo expandir, expandir, expandir. Uma sensação sutil de você estar atravessando um grande portal. Viaje com seu foco atravessando neste grande portal, porque tudo isto está acontecendo. E atravessando toda uma recepção de grandes irmãos, irmãs, esperando por nós carinhosamente. Felizes por nós nos disponibilizarmos a fazer este contato, a criar estas pontes que sempre existiram, mas torná-las vivas dentro de você. Eles convidam um a um a se deitar em suas tecnologias. O ambiente tão preparado, cuidado, e uma energia se concentrando lá no seu coração. Uma energia com uma eletricidade diferente, trazendo um pulsar, uma ativação sobre você mesmo, ativando a lembrança do seu self, ativando a lembrança do seu self pleiadiano, ativando a lembrança do seu self pleiadiano. E vocês vão percebendo a energia se alargando mais, a percepção da sua própria energia, como se ela se espalhasse pelas costas. E essa própria energia te devolvendo como um abraço. Um abraço que acalenta toda a sua raça humana. Uma tranquilidade que te permeia. E se fosse para a gente traduzir esse alto abraço do self pleiadiano, ele diria: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Sinto o seu coração batendo. Perceba o tamanho da sua capacidade em notar toda a movimentação de energia que está sendo realizada aqui. E agora mais uma ativação. Um dos irmãos pleiadianos, ele mostra que vamos
espalhar, porque a mente humana ainda se vê um pouquinho separada. Ele diz: vamos se espalhar para os outros pedaços que não são pedaços. Porque tudo em vocês merece esse abraço, esse selfie vivo. E eles estão começando a espalhar. E vai se espalhando, chakra por chakra. Mas o coração é o que mais sente. Deixa se espalhar. Se permita viver esta experiência cada vez mais completo na sua forma humana. Se permita se descobrir mais e mais, deixando o seu self se revelar cada vez mais. E a ativação vem silenciosa. Um outro pulsar. É um silêncio que é quase um vazio. O cardíaco continua forte a sentir, mas uma energia de mais calma, mais paz. E agora uma luz imensa envolvendo a coluna de vocês. E ela está aumentando, 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 aumentando. Está ficando tudo branco, branco. Na verdade, cristalino. E está aumentando, aumentando, aumentando. Se espalhando por todo o corpo, aumentando, aumentando, aumentando. Só sejam, só sejam. Só deixa acontecer, deixando todo o resto para trás. Eles dizem: se rendam a vocês mesmos. A luz está diminuindo, voltando para o lugar dela. E agora está vindo uma outra coloração, ativando uma outra luz mais azulada. E ela abraça só a região das costas, dos ombros. E fica um tempo trabalhando nessa região. Trabalho meticuloso, cheio de cuidados e amor para vocês. Agora mais um pulso que está começando a se concentrar lá no centro do seu cérebro, na glândula pineal. Está começando, está ativando, está ativando, está ativando. Essa é uma mistura da energia cristalina com um azul bem claro, mas muito forte. Ele se espalha em toda a base da coluna. Deixa acontecer. Confia. E fique um pouco neste silêncio. Você pode se dizer: eu me rendo ao meu self, pleiadiano. Eu
Me rendo ao meu self pleiadiano. Eu me rendo ao meu self pleiadiano. Respirem profundamente, mas puxando a energia lá para cima, para o seu cérebro. Respira e puxa lá para cima e segura. E solta o ar pela boca. Mais 2 vezes. Respira lá no topo da sua cabeça. Segura. E solta pela boca. Mais uma última vez. Segura. E solta. Vai se tirando do ambiente. É uma visão de muita felicidade deles. Mas a alegria deles é um pouco diferente da nossa. Mas dá para sentir a energia, o olhar. A gente pode se despedindo, se sentindo mais conectado, mais vivo nessa energia que é nossa. E se abrindo cada dia mais para novas possibilidades, com consciência nesse desenvolvimento. E vamos atravessando esse grande portal, agradecendo profundamente os irmãos e irmãs pleiadianos, em nome da fonte que tudo é. Vai trazendo o seu foco para o seu corpo com muita gratidão. E vai espalhando a sua atenção para o teu corpo. Perceba a sua energia. Quando você espalha a sua atenção pelo seu corpo, o que acontece? Respira profundamente. E saiba que cada dia mais você de fato estará com você num progresso sem fim. Porque este é o destino de todos nós. Agradecemos também profundamente pleiadianos. Vamos normalizando a respiração e mexendo um pouco os pés, as mãos. Se quiser ir abrindo os olhos devagarinho. Quem deixou a água do lado pode tomar. E eu agradeço também a entrega de vocês. Gratidão, Marise. Gratidão a todos. Eu estava acompanhando aqui no início, né? O áudio ele ficou um pouco mais baixo, então a gente acabou até tirando a música e depois a gente foi subindo aqui um pouco o volume, deu para entender. Mas a Marise ela estava canalizando aqui e eu acho que na hora você levantou um pouco mais a cabeça para receber a informação e ficou um pouco mais longe do microfone. Mas eu acredito que depois deu para entender bem. Né? E também eu acredito que deu para sentir bastante também a própria conexão, a energia. Né? No início ele estava cortando, depois acredito que deu, né? Até perguntar para o pessoal, mas acredito que deu. Então é isso, ó, estão dizendo que deu, né? Que no início quem estava começando, realmente, a música estava se sobrecendo e o microfone ele acabava
dando uma pipocada, né? Então a gente ajustou ali. Ok? Gratidão, Marise, gratidão também a todos os seres, né? Os pleiadianos que participaram aqui. E também, né? A gente queria agradecer pela própria conexão, né? Pela própria conexão, porque quando a gente sente essa energia, a gente flui. A gente vai para um outro espaço-tempo, para uma outra dimensão, realmente sentir, se conectar com esse self, né? Mas o principal de tudo é perguntar para vocês como que vocês estão se sentindo depois, né, dessa experiência, depois dessa vivência, né? Como que vocês se sentem, né? Porque isso é o mais importante, como vocês estão se sentindo. Tá? Exato. Prestar atenção, né, em como realmente está, porque o que eu percebo, Henrique, até a gente falando de energia, às vezes a gente usa um ponto, eu não consegui, sei lá, ouvir, então eu não recebi, aí concentra a energia nisso, e na verdade, todos vocês que estão assistindo, e até as pessoas que vão assistir depois, todas elas recebem, se a gente tirar a pergunta da frente e se entregar a energia que vem, vai perceber, né, vai perceber o lindo trabalho. Claro que a gente faz de tudo aqui para poder entregar da melhor forma possível, né, claro. Mas percebam isso, o quanto é importante, né, aonde está o seu foco, né, para notar como que está esse foco. Exatamente. E aproveitando então, né, fazer o nosso convite para o nosso evento que a gente vai ter, né? Eu vou primeiro mostrar aqui o que a gente vai trazer nesse evento, né? Deixa eu colocar aqui na tela, tá? O que a gente vai ter? Nós temos a gente recebeu, até para explicar um pouquinho, a gente recebeu, no primeiro momento, tá, algumas geometrias, alguns símbolos que eles vêm facilitar, são geometrias sagradas, uma a gente já tinha, que talvez muitas pessoas conheçam, que é a Bailiá, tá? A gente recebeu mais 3 geometrias, que elas formam, até como está nesse desenho ali embaixo, esse triângulo, né? Onde a gente vai explicar algumas ativações que seriam partes práticas da gente estar fazendo. Como nessas orientações que a gente recebeu, né, para nós podermos analisar nossos processos, né, de manifestação, através, se nós estamos em estados de presença, se aquilo que nós estamos querendo manifestar tem realização, tem propósito, a gente resolveu montar uma pequena mesinha, tá? Eu até tenho uma aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Até tem uma aqui, ó, ela é pequenininha, tá? A4 mesmo. Tem uma aqui que é para uma facilidade ali da gente, a gente poderia dizer assim, de dar uma saída do mental, né? Ou seja, dar uma burlada no nosso mental para a gente realmente ver se aquilo lá está fazendo sentido com o que o nosso coração, com o que a nossa alma, né, ela realmente está querendo. A gente tem aqui também o próprio áudio que eu coloquei, depois eu tirei aqui, que é o áudio que ele foi feito, né, para a questão de manifestação mesmo. E aqui a gente tem uma cartilha, tá, que explica tudo isso. Essa cartilha ela também acaba mostrando como que a gente vai estar fazendo isso, como que nós vamos estar indo para essa pequena plataforma ali, averiguar as coisas, né, fazer o processo de manifestação. Então, tem essa parte junto, tá? Porque através dessas orientações dos próprios pleiadianos, a gente entende que nós ainda temos muita atividade mental. Então, nós precisamos ter ali uma forma de nós mesmos irmos moldando a energia, de nós mesmos irmos medindo as energias, nós irmos fazendo um processo, tá? Um processo que daqui a pouco ele vai, né, se tornar natural. A gente consegue fazer sem nada disso, mas é um auxílio que vem ali ajudar com isso, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai ter por lá, tá? Para quem for querer participar, né, as aulas serão ao vivo nos dias 24 e 25 de maio. A gente vai estar, é um workshop, não é um curso, tá? É um workshop.
que a gente vai, que é o Códigos da Cocriação, que veio nessa orientação dos pleiadianos, e então vai ser num final de semana, um sábado e um domingo. Acho que, se eu não me engano, é nos 2 turnos de sábado e domingo que a gente vai ter, porque é bastante informação, tá? Não é aula, é informação. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. E o que são essas informações? A gente já tem recebido um pouco. Até depois a gente vai ter tipo uma apostila, tá? A gente não tem essa apostila ainda. Por quê? Até eu e a Marise, até é engraçado, deixa até eu tirar aqui da tela, é engraçado isso, né, Marise? Porque eu questionava e dizia para a Marise, como que a gente vai ter uma apostila, né, se essas informações, elas vão vir na hora. Elas estão vindo, elas estão sendo canalizadas. Muitas a gente já tem, mas daí até a gente define assim, vamos deixar para elaborar essa apostila, né? Que é a parte, a gente lê, a gente revisa, a gente faz. Depois, porque tem muita informação que eles estão nos trazendo ainda, e com certeza no dia vai ter muito mais também. Então a gente vai depois ter uma apostilazinha ainda também, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, de materiais é isso, tá? Até eu coloquei aqui uma imagem maior para a gente ver, né? O que aqui tem os símbolos, né? Os medidores que a gente vai lá medir depois para é uma ferramenta, tá? Que a gente tem ali para potencializar esse processo todo, essa plataforma. Como eu disse, ela é pequenininha, tá? A4 aqui não é grande, não precisa ser grande. A gente só colocou, tá? A gente só colocou ela numa plataforma para facilitar, porque poderia você mesmo, né, recortar ali os símbolos e fazer a aplicação ali. Então, ficou mais fácil, assim, de todo mundo poder estar utilizando, tá? Então, a gente vai ter esse workshop, dias 23 e 24. Não, 24 e 25 de maio, tá? Aqui, essas datas. Valor, tá? Valor dele, R$ 197. É um valor que a gente pode dizer acessível, né? Então, a gente quis deixar bem acessível para que todo mundo possa fazer. Então, o Lucas vai colocar o link aqui para quem quiser estar participando, tá? Os materiais já estão disponíveis, lá tem muita gente que já acessou, lá também tem alguns alunos nossos que já estão lá. E fica, então, esse convite para todos. Tem aqui na descrição do vídeo aqui tem o link, aqui o Lucas também está colocando nos comentários aqui. Então fica esse convite para todos que quiserem participar, né? A gente vai ter muitas ativações, muitas vivências lá, por isso que vai ser os 2, né, turnos do sábado e do domingo, que é bastante extenso até, se a gente for analisar para um workshop, porque a gente tem bastante ativação, bastante informação, bastante vivência, tá? É isso. Você quer comentar alguma coisa também, Marisa? Eu ia falar exatamente isso. A gente vai esmiuçar muito em cada tema, né? Porque tem muita informação para chegar, e aí foi orientado para a gente trazer uma vivência a cada informação para a gente ir integrando, ficar bastante dinâmico e automatizado aí no sistema de vocês. Então vai ser bem legal. Ficará gravado, tá? Tanto essa live, ficará gravado também o próprio. A gente chama de workshop, né? Mas o nome é os códigos, né, da cocriação, através dos pleiadianos. E que tinha uma outra pergunta que eu vi ali. Bom, Fujimori vai ficar tudo gravado. O horário vai ser nos 2 dias, tá? Provavelmente 9 ao meio-dia e 14 às 17. Né? Mais ou menos isso. Podendo variar um pouco, às vezes atrasa um pouquinho mais, né? Vai um pouquinho mais longe, às vezes termina um pouquinho antes, mas na média, né? É isso. Por que a gente diz na média? Porque muitas vezes a gente programa algumas coisas, né? Vai ser isso, e chega lá no momento, tem muitas informações diferentes que vão chegando, que vão sendo canalizadas, então fica esse convite para todos, tá? As inscrições podem ser feitas acho que até o dia, né? Até o dia, claro, tem que ver quantas vagas vai ter também, porque às vezes fica muito grande, a gente acaba fechando lá, mas eu acredito que
que dê bem tranquilo para ir até o dia das aulas, tá bem? Então, queria agradecer você, Marise, por tudo isso que a gente está vivenciando, tá? Porque pode repetir essa vivência de hoje também, porque já faz um tempo, né? Não precisa ter feito nenhum curso, tá? Isso é um workshop, o intuito é soltar o processo de manifestação, de cocriação, tá? Então, eu queria agradecer você, Maris, por tudo isso que a gente já está vivenciando há bastante tempo, nessa jornada agora da manifestação. Agradecer também a todos que participaram, todos que vão participar depois, né? Quem quiser participar com a gente do workshop, vai ser um prazer ter todos vocês lá. Quem participou hoje aqui também foi um prazer imenso poder vivenciar isso com vocês. E tomara que a gente possa ter esses momentos mais vezes também. Então já fica esse convite, Marise, para a gente entrar mais vezes nessa energia, que ela é muito legal. Não, é muito lindo. Eu que te agradeço, agradeço cada um que está aqui, quem for participar, nossa, muito obrigada. E quem esteve aqui também, o nosso muito obrigada. E lembrando que quem não puder, refaça quantas vezes quiser, porque a gente faz com muito carinho isso aqui, para entregar sempre o melhor, porque a gente quer que vocês se reencontrem muito, né, Henrique? Então, a gente faz de coração. Então, obrigada, do fundo do meu coração também. É isso aí. Então, gratidão a todos. A gente vai se vendo por aí. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.